Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre hormônios digestórios, que são os hormônios que auxiliam em todo o processo de digestão, que auxiliam as enzimas a degradar as moléculas dos alimentos e para que a mucosa possa absorver esses nutrientes. Então vamos iniciar dando uma explanada geral sobre os hormônios digestórios e depois no último vídeo dessa aula, dessa matéria, nós vamos estudar outros tipos de hormônios e ainda vou apresentar para vocês um vídeo sobre o sistema digestório que vai concluir tudo que nós já estudamos nessas duas aulas de sistema digestivo. Então vamos a ela. Os hormônios gastrointestinais. Quais são os hormônios gastrointestinais? Nós vamos ter três tipos de família. A família da gastrina, que comporta a gastrina e a CCK, que é a colicistoquinina. Essa colicistoquinina se liga a um receptor denominado de CCK dentro das células parietais. A família da secretina, que comporta três tipos de hormônios principais: o VIP, peptídeo intestinal vasoativo, o GIP, peptídeo inibidor gástrico, GLP-glucagon 1, que faz a homeostasia da glicose. E ainda possuímos um tipo de família chamada de peptídeos que não se encaixam nas famílias anteriores, não se encaixam em nenhuma das famílias anteriores. Então, vamos primeiro ver quais são os hormônios em cada uma das partes do trato gastrointestinal. No estômago, nós vamos ter a gastrina, a produção de gastrina. No intestino, a CCK, a secretina, a motilina e a GIP, além do peptídeo, que é semelhante ao glucagon 1, ou também denominado de GLP-1. Então, a gastrina. A gastrina é liberada lá no estômago, principalmente quando peptídeos, aminoácidos entram no trato ou ainda por alguns tipos de reflexos neurais entram no trato gastrointestinal. E o que seriam esses reflexos neurais? Os reflexos na região vagal, os reflexos antecipatórios, quando a gente vê o alimento e a gente sente a boca salivar, a gente sente fome, o trato gastrointestinal começa a se movimentar e fazer um barulhinho. Então, a gastrina, o que ela vai fazer? Qual que é a principal função dela? Ela sinaliza as células enterocromáfins, que estas liberam histamina no trato e ainda sinaliza as células parietais. E quem as células parietais produz? O ácido clorídrico. A gastrina vai estimular a secreção de ácido e o crescimento da mucosa. Já a somatostatina, você vai ter uma inibição do hormônio acima, da gastrina. Então, ela tem um efeito ao contrário da gastrina. Enquanto a gastrina estimula, a somatostatina ela tem a função de inibir a produção da gastrina. Mesmo porque para diminuir a quantidade de ácido a nível de estômago. A CCK é a colicistoquinina e ela é produzida pela presença de gordura no trato e ainda alguns aminoácidos. Ela vai sinalizar o pâncreas, a vesícula biliar e o estômago. E ainda estimula a vesícula biliar e a secreção de enzimas pancreáticas. A colicistoquinina estimula, além de estimular o fígado, a bile, ela tem um efeito de inibir a secreção ácida e ainda inibe o esvaziamento gástrico. Outra característica da CCK é promover a saciedade. No intestino, nós vamos ter a secreção de um hormônio extremamente importante que é a secretina. Nesse caso, se ocorre a presença de ácido clorídrico no intestino delgado, nós vamos ter o aumento da secreção de secretina. Ela vai sinalizar o pâncreas e o estômago e ainda estimula a secreção do bicarbonato
E lembrando que o bicarbonato ele vai fazer o balanço de massa entre o próprio bicarbonato e o ácido clorídrico. O bicarbonato, ele vai fazer a inibição do esvaziamento gástrico e ainda inibe a secreção ácida. Aqueles medicamentos aqueles comprimidinhos para dor de estômago, para acidez que tomamos, ele é feito exatamente desse produto químico, do bicarbonato. O intestino ele vai produzir hormônios motilina, principalmente em jejum, e a sua liberação é periódica. A cada 1h30 a 2 horas é produzida motilina. E por que isso acontece, gente? Porque nesse espaço de tempo, o trato gastrointestinal ele tem a capacidade de fazer, entre aspas, uma limpeza de toda a mucosa. Então, é por isso que ela é produzida, para fazer a limpeza do trato e fazer com que esse pequeno período seja uníssono em todo o trato gastrointestinal. Ele vai desde o do primeiro esfíncter, lá oralmente, até o esfíncter anal. Então, a cada 1h30, 2 horas, a motilina ela vai ser secretada. Ainda, esse hormônio, ele sinaliza a musculatura lisa gástrica e ainda a musculatura lisa intestinal. E como a gente falou, a cada 1h30 e 2 horas, ela é produzida para quê? Para estimular o complexo motor migratório. Então, ele faz com que restos de alimentação, restos de patógenos, sejam transferidos até o final do trato gastrointestinal e seja eliminado. A motilina, ela vai ser inibida pela ingestão de uma única refeição, gente. Se você ingere, então ela provoca o quê? Ela provoca a sensação de saciedade. Se você ela é inibida pela ingestão, a saciedade é que vai fazer com que seja inibida esse hormônio. A motilina também vai ser secretada pelas células M, tanto na mucosa do duodeno, no início do intestino delgado, e o jejum proximal. Entre essas duas partes, nós vamos ter uma secreção maior de motilina pelas células M. Os hormônios digestórios. No próximo vídeo e último vídeo, eu vou falar um pouco para vocês sobre as incretinas, que são hormônios que vocês conhecem, são bastante conhecidos. No entanto, não sabíamos até então que era dessa família das incretinas, que são hormônios digestórios também. Então, no próximo vídeo, veremos essa última parte, que seria o conceito e a ação fisiológica